Eu vou deixar a apresentação assim. Pronto, tá ótimo. Então, vamos lá. Basicamente, oi para todo mundo, liguei a câmera. Basicamente, eu vou apresentar meu projeto para vocês, do meu e-book, que é do programa de formação de física de partículas e astropartículas, que tem o dado da extensão e o código aqui. O título que eu dei para o meu e-book foi Explorando o Universo Invisível, uma introdução profunda a astropartículas. E, embora eu tenha escrito profunda, o meu público-alvo é mais para o ensino médio. Então, mais para o ensino médio e começo de graduação, assim, talvez dizendo. Aqui tem o sumário, que eu não vou dar muito ênfase nele, e, enfim. E Acho que a só parte. relembrando, tá, Ana? A gente tenta manter a apresentação em 15 minutos. Você não precisa ler página a página, é só para Pode dar deixar. um apanhado. Pode deixar. E a dedicatória, que eu acho que é a parte mais com ênfase, não com ênfase, mas a parte mais difícil para mim de falar, mas é a dedicatória, eu dedico esse trabalho a uma amiga minha, Giovanna Canonice, que infelizmente partiu muito jovem e era uma cientista extraordinária. Então eu dedico a ela esse trabalho com muito, com muito amor e carinho, e eu sinto sua falta todos os dias e esse trabalho é nosso e eu continuarei honrando o nosso legado e fazendo os nossos trabalhos e conquistas juntas, ok? É, Aqui eu falo um pouco sobre mim, eu apresento um pouquinho sobre mim, que eu sou Ana Beatriz Rodrigues Carvalho, eu sou uma estudante de graduação de 18 anos, agora eu tenho 19, tá? Eu fiz aniversário há 3 dias atrás, então quando eu enviei o e-book eu ainda tinha 18, mas eu sou matriculada na Universidade de Estadual de Campinas, fazendo Física e Matemática. No ano de 2023, eu fui honrada com o Prêmio Geração Glamour, reconhecendo a minha contribuição à ciência e particularmente pelos meus trabalhos que eu realizei no âmbito de estudos de asteroides. E daí aqui começa o capítulo 1, que eu falo um pouco sobre o quebra-cabeça cósmico. E daí essa ideia do quebra-cabeça cósmico, ela surge para a gente pensar como se cada peça do quebra-cabeça fosse uma partícula, sabe? Então, desde os elétrons que giram ao redor dos átomos até as partículas misteriosas, assim, como os neutrinos e, enfim, qualquer tipo de partículas. E daí começa meio que com essa jogada de introdução, assim, de tentar imaginar o universo como um quebra-cabeça cósmico, assim, mais ou menos. E daí eu falo um pouco sobre as leis do universo e aceleradores de partículas, que eu dei bastante ênfase para os aceleradores de partículas e para suas contribuições, que eu acho que foi a parte que mais me encantou durante a própria iniciação científica em si, assim, durante as aulas que a gente comentou, às vezes a gente comentou brevemente, mas acabou comentando, foi uma parte que me encantou bastante, então me levou a estudar muito e procurar muito sobre isso. E aqui eu falo um pouco sobre os aceleradores de partículas e falo um pouco sobre a descoberta do bóson de Higgs, que foi do grande colisor de hadrons, no LHC, no CERN, né, na Suíça, que foi avançando bastante a física de partículas a partir desse modelo, né, a partir dessa descoberta, de acordo com o acelerador de partículas. Aí tem também o modelo padrão atual, que é a nossa melhor teoria, né? Que basicamente ela descreve as partículas elementares que conhecemos e as forças que atuam sobre ela, como as forças eletromagnéticas, a força fraca e a força forte, que é como um guia que ajuda a gente a entender um pouco o que compõe o universo visível. Mas, enfim, assim como eu escrevi, aqui está o pulo do gato. Sabemos que o modelo padrão não é a história completa. Existem perguntas sem respostas. Por exemplo, o que é a matéria escura? Ela preenche o universo, mas não podemos vê-la. Também há questões sobre a unificação das forças da natureza e o que aconteceu no momento do Big Bang. E aí que astropartículas entram em cena. Então, basicamente, esse primeiro capítulo ele tenta mostrar um pouco assim sobre como a física de partículas ela atua primeiro no acelerador de partículas e daí entra em cena astropartículas, né? Entrando em questões como o pulo do gato que eu chamei. E aqui demais descobertas com a física de partículas, que tem enormes descobertas, assim, não foi só o bóson de Higgs que a gente descobriu, apesar da física de partículas, não foi só sobre outras leis e outras coisas marcantes e significantes nessa área, como, por exemplo, também tem as descobertas dos quarks e leptons, que foi a confirmação da existência dos quarks e leptons, né, com partículas constituintes de prótons e nêutrons, e também as forças fundamentais, né, que é a compreensão das três forças fundamentais da natureza.
a antimatéria, que é a teoria e a confirmação experimental da existência da antimatéria, que seria uma forma de uma matéria com propriedades opostas às partículas normais, mais ou menos. E os neutrinos oscilantes, também sobre a matéria escura, que eu vou falar um pouco mais nesse book, vou abordar um pouquinho mais, porque, querendo ou não, quando a gente escuta esse termo, fica uma coisa intrigante, então eu acho completamente significante falar sobre isso, porque eu acredito que atrai o público-alvo para falar sobre isso, então é um dos motivos também do porquê isso virou um capítulo. E também os gravitons e a teoria das cordas, né? Que, que são pesquisas na tentativa de consubstanciar a gravidade com outras forças fundamentais. E daí fica aí o descubra que estão ainda pesquisando e levando esse assunto mais para frente. E daí eu começo com a próxima parada, que aí eu já começo a falar sobre as astropartículas. Finalmente chega no tema das astropartículas, que é uma área da física que combina a física de partículas com a astronomia, né? E ela nos ajuda a entender o que está fora do cosmos, né? Como matéria escura, os neutrinos cósmicos e etc. Aí aqui eu concluo o capítulo 1 e eu falo basicamente mais ou menos uma imersão de tipo, você está pronto para a aventura científica? Vamos começar. E então eu coloco uma foto de uma notícia, né, de uma revista que eu li e que eu achei interessantíssimo ser colocado, que é de uma pesquisadora que é uma pesquisadora brasileira, que ela recebeu o mesmo reconhecimento que o Einstein, Mandela e Darwin. Então, tipo, é extremamente interessante, assim, de você ler, de você ver um pouco mais sobre essa fonte, esse link mesmo, porque eu achei super interessante e fala bastante um pouco sobre o campo da física de astropartículas. Então, eu coloquei a fonte aqui, ela também vai estar lá embaixo, lá na fonte final, mas é interessantíssimo, então eu deixo aí, porque para as pessoas, que caso cause algum interesse, é bem legal de ler. E daí começa o capítulo 2, que eu falo um pouco sobre as equações do movimento das partículas elementares. Que daí eu falo sobre as leis de Newton, a primeira, a segunda lei e terceira lei de Newton e como elas se correlacionam. Então, nós sabemos que a primeira lei de Newton, ela diz que uma partícula permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força haja sobre ela. Um exemplo que eu gosto bastante de dar para falar sobre a primeira lei de Newton é usar as próprias mãos, usar as próprias mãos para isso, por exemplo. Tipo, ou então, sei lá, qualquer objeto que seja parado. É um pouco intuitivo, mas revolucionou a forma como a gente vê e enxerga as coisas atualmente. Então, por exemplo, uma coisa continuará parada a não ser que uma força incida sobre ela. Então, por exemplo, uma bola de gude permanecerá parada a não ser que alguma força haja sobre ela, seja você empurrando a bolinha ou uma força como o vento, por exemplo. E daí vem a segunda lei de Newton, que fala que a aceleração da partícula é diretamente proporcional à sua força. Então, e inversamente proporcional à força que age sobre ela. Então, que é a famosa equação do F igual a ma, né? Massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que diz que para cada ação há uma reação de igual e oposta, uma reação igual e oposta, que fala um pouco sobre que exerce uma força sobre a segunda partícula que exerce a mesma intensidade, só que na direção oposta da primeira. E essa que é o pulo do gato, assim, que eu diria. Que é a terceira lei de Newton, que é tipo, caso alguém que está na chamada queira testar, dê um soco na parede e venha a força que a parede vai fazer de volta para você. Então, basicamente é isso. Usam muito essa lei para fazer aquelas coisas de tipo, para cada ação há uma reação de tipo brigas e coisas nesse sentido, mas na verdade não é isso, gente. É sobre realmente toda a força que você fizer sobre um objeto, vai haver uma força de igual e mesma intensidade, só que na direção oposta, né? Mesma intensidade, eu digo módulo, só porém na direção oposta. Então, quem quiser experimentar dar o soco na parede, fica o convite, vocês vão sentir a força de volta. Tem o resumo das leis, que eu basicamente acabei de resumir elas um pouco assim, falei um pouquinho sobre elas, mas esse resumo das leis, ele basicamente diz um pouquinho mais aplicado para além do científico, assim. Então, por exemplo, se algum aluno de ensino médio for ler esse e-book, então fica aí um resumo com uma fala um pouco menos científica, uma fala um pouco menos, com um pouco mais de exemplos, assim.
E daí entra no capítulo 3, que eu falo um pouco sobre os aceleradores de partículas e os famosos microscópios gigantes, assim. E, bom, nesse capítulo, eu falo bastante sobre o LHC e sobre o Sirius, que é um acelerador de partículas aqui do Brasil. E essas duas fotos não têm fontes, mas as fontes, elas permanecem nas referências que ficam ao final do e-book. E, basicamente, elas mostram o LHC e fala um pouco sobre como os aceleradores de partículas eles são poderosos microscópios que nos permitem explorar o mundo subatômico. Então, basicamente, as máquinas elas funcionam da forma que elas dão energia para as partículas, permitindo que elas alcancem velocidades próximas à da luz, e alguns aceleradores direcionam as partículas em sentidos opostos para elas colidirem em alguns locais bem específicos, assim. Que daí tentando reproduzir condições similares do início do universo. Então, há descobertas significativas, como, por exemplo, o bóson de Higgs, que isso foi descoberto em 2012, no Grande Colisor de Hadrons, né, que foi no LHC no CERN, que é esse aqui, esses dois, basicamente. E essas descobertas, elas têm umas aplicações práticas, elas não são só uma descoberta. Uau, existe o bóson de Higgs, uma partícula, o que que é isso? Então, não é só para descobrir partículas. Existem outras aplicações práticas, como, por exemplo, na medicina, como na terapia de feixes de prótons, num tratamento preciso para o câncer, por exemplo. Desafios para o futuro, por exemplo, construir e manter aceleradores de partículas é um desafio técnico e financeiro. Então, mas o futuro contempla essa criação dessas máquinas, né? Justamente para poder avançar e investigar mais o universo subatômico. Os aceleradores de partículas, eles são verdadeiras janelas para um mundo infinitamente pequeno. Então, eles nos permitem desvendar segredos, assim, que a gente que talvez não esteja na nossa compreensão neste momento. E daí aqui eu mostro um pouco sobre o modelo padrão das partículas elementares, que tem a fonte aqui embaixo. E daí eu deixo aqui o modelo padrão, né, em específico, a imagem do modelo padrão e algumas partículas quando elas foram descobertas e quando elas foram datadas, assim, descobertas a gente diz datadas, mais ou menos, porque elas existem, só foram descobertas. Mas aqui fica a fonte também. E daí entra no capítulo 4, que são a aplicação da física de partículas, que daí eu saio um pouco do ramo da astropartículas e falo um pouco da física de partículas no geral, que é justamente na tecnologia médica, como tomografia por emissão de pósitrons, terapia de feixe de prótons, na ciência de materiais, como, por exemplo, materiais supercondutores, na internet, tecnologia de informação, como, por exemplo, o CERN, que é o Centro de Pesquisa em Física de Partículas, né? Ele foi crucial para o surgimento da internet como a gente conhece hoje. Então, não, os aceleradores de partículas e a física de partículas existem aplicações práticas, sabe? A minha intenção com esse book é justamente mostrar essas aplicações práticas e mostrar qual é o objetivo por que eu tô falando desse book? Por que a gente está falando de descobertas? Porque existem aplicações práticas, porque existem movimentos e reações que mostram, assim, as coisas que elas funcionam e acontecem, e elas não são só uma descoberta. Então, também sobre a energia sustentável, né? Que fala a pesquisa de física de partículas, que elas contribuem para a busca de energia sustentável, como a fusão nuclear para a produção de energia limpa, que ainda é um avanço da tecnologia e da física de partículas. E aqui eu deixo também um acelerador de partículas, que basicamente eu te retirei essa imagem do jornal UOL. Também deixo a fonte aqui embaixo. E eu entro no capítulo 5, que eu falo desvendando a matéria escura, né? Desvendando numa forma que é engraçada de se pensar, porque até hoje ninguém sabe o que é, né? Então, desvendando, no caso, tentando desvendar, mostrando um pouco sobre o que ela é, sobre observações, evidências e coisas nesse sentido. Então, existe uma substância misteriosa, que ela é chamada de matéria escura, que ela constitui uma grande parte do universo. E apesar de ela não interagir diretamente com a luz e com as outras formas de radiação eletromagnética, a sua presença ela é percebida por meio de efeitos gravitacionais que exercem sobre objetos visíveis. Ah, e como assim você não consegue ver, mas você sabe que existe? Pensaremos no buraco negro. Ele foi provado matematicamente antes de ser descoberto, antes de ser visto, e, enfim, viram um movimento estranho num feixe
numa parte específica do universo, onde vira um movimento estranho, e daí criou-se a teoria. E daí esta é uma teoria também, que é a matéria escura, que ela já foi percebida por alguns efeitos gravitacionais e objetos visíveis. Então, por isso que a gente fala matéria escura, porque a gente ainda não sabe, não desvendou ainda o que é. É como um buraco negro, por exemplo. Os termos escuro, negro, é basicamente para isso. Então, é a natureza oculta da matéria escura, que ela basicamente fala que a gente tenta entender por que ela não emite, absorve ou reflete luz, que ela se torna basicamente invisível aos métodos tradicionais de detecção. E a sua presença ela só é percebida devido aos seus efeitos gravitacionais em objetos observáveis, como, por exemplo, as galáxias, estrelas e aglomerados galácticos. E daí começam as evidências observacionais, que foram justamente incluindo o movimento de galáxias e a distribuição da matéria do universo, que daí sustentam uma existência de que a matéria escura, por exemplo, a rotação das galáxias sugerem a presença de uma quantidade significativa de matéria invisível que contribui para manter a coesão desses sistemas. Então, aí, uma evidência observacional de que a matéria escura existe. E contribuições também da física de partículas, que embora a matéria escura ainda não tenha sido diretamente observada ou identificada, a física de partículas ela oferece teorias possíveis e candidatos, né, para explicar a sua composição. De algumas dessas suas teorias, elas propõem partículas exóticas, como neutrino estéreo ou neutralino, como potenciais constituintes da matéria escura. E daí tem impacto na formação do universo também, né? Que a compreensão da matéria escura ela é crucial para que os modelos cosmológicos, para os modelos cosmológicos, porque ela desempenha um papel fundamental na formação de evolução e das estruturas do universo, né? Então, ela influencia na distribuição das galáxias e a formação de grandes estruturas cósmicas ao longo do tempo. Então, é justamente por isso que ela impacta tanto na formação do universo, assim, se a gente entender, ou então, por exemplo, a minha ideia aqui é instigar que continue pesquisando e procurando sobre a matéria escura para que a gente tenha uma detecção direta dessa matéria e suas composições, por exemplo. Então, ela permanece um desafio significativo para a ciência, mas existem experimentos e andamentos em laboratórios subterrâneos e colisores de partículas que buscam detectar e caracterizar partículas que possam compor essa substância misteriosa, assim. E daí aqui eu mostro um pouquinho a ilustração e da representatividade da matéria escura e outros componentes na constituição do universo, como, por exemplo, a matéria escura, ela faz parte de 26% da matéria do universo. Todo o resto, estrelas de planetas, etc., são 4%, e o restante é a energia escura, que a gente também não conhece. E daí fica a fonte aqui embaixo também, caso alguém queira entrar nessa revista, que é uma revista para o ensino médio mesmo, uma revista brasileira do ensino médio de física, e que é super interessante de ler. Então, essa referência acho que é uma das mais legais, assim, que eu coloquei, porque ela realmente dá uma introdução, assim, bem interessante e até mais didática, assim, sobre o que é a matéria escura para quem queira se aprofundar. E daí eu chego à conclusão que, basicamente, eu expresso a minha sincera gratidão à iniciação científica por me permitir adentrar nesse desafiador e estimulante campo de estudo. Eu agradeço aos mentores que me ajudaram bastante durante essa produção do e-book, aos colegas de pesquisa, os meus amigos e professores que vieram assistir a minha apresentação hoje, e pelo apoio durante esse percurso científico, principalmente a você, professor Farinaldo, que deu essa oportunidade. Eu consegui agarrar a oportunidade de estar aqui hoje apresentando um e-book. E, basicamente, essa introdução que eu coloco aqui, ela serviu como impulso para despertar um desejo contínuo para o conhecimento e descobertas nas áreas das astropartículas. E, em meio à complexidade inerentes aos estudos das partículas fundamentais, permanece a motivação intrínseca para aprofundar a compreensão das camadas intrincadas que compõem o universo. Então, essa é a minha conclusão. E eu falo um pouco sobre a introdução à física de partículas, que ela é apenas um ponto de partida na vastidão de possibilidades que esse campo oferece. Então, novamente eu digo e encorajo fortemente a continuidade desses estudos, na esperança de não apenas contribuir para o avanço científico, mas também para desvendar enigmas fundamentais que permeiam o cosmos. E aqui eu deixo as referências finais,
que foi tudo que eu usei para poder fazer esse e-book, todo o material que eu usei. E agradeço a todos pela atenção. E eu me sinto motivada, depois dessa iniciação científica, para pesquisar e tentar aí desvendar um pouco sobre esses mistérios assim que permeiam o cosmos e sobre algumas coisas que a gente viu durante a iniciação científica, que foi bem surpreendente assim para mim. É isso, finalizo aqui a apresentação. Obrigado, Ana. Parabéns. Sensacional. Só relembre para mim, você está em qual período da graduação? Eu estou no 2º semestre da graduação. Não, tá. Impressionante. Parabéns demais. Acho que você vê as palmas do pessoal. Já diz muita coisa. Então, acho que o mais bonito de tudo, de toda a sua apresentação, não é necessariamente, para ser sincero, não é o e-book. É a forma como você fala. Essa paixão pela coisa, isso você transmite para as pessoas. Isso é a coisa para mim, uma das coisas mais importantes que tem, você ter aquela paixão por aquilo que você faz. Isso é sensacional. Eu acho que está de parabéns, o layout ficou ótimo. Eu só recomendo agora que você faça o seguinte: aquela margem lá de cima, você dá uma baixada, aumentar um pouquinho a margem superior. Pronto, aí agora está ótimo, sobe lá. Tem alguns momentos, por alguma, notei lá ela mais, sobe, ó. Pronto agora, aí está ótimo. Aí vai subindo. Aqueles, vai subindo. Lá no comecinho. Isso. Aí o que você vai fazer, olha só. O que se recomenda? Você use o título da fonte um pouquinho menor, lá em cima. Dessa? Sim, dessa daí, um pouquinho menor. Aí, por exemplo, tá tudo perfeito agora. As fontes estão todas as mesmas, sensacional. E a margem ela vai dar uma versão de que ela está maior lá em cima. Aqui, ó, tá 2 centímetros, mais ou menos, do jeito que a gente tinha conversado. Tá ótimo. O texto está justificado, tá perfeito. Então, essa versão que você tem aí, a gente pode imprimir, do jeito que tá aí, bem bonitinha. Para esses símbolos da UFRN-IP, você não precisa ficar carregando ele ao longo das páginas. Você colocou só uma vez lá na capa, acabou. É o orgulho, professor, da UFRN. Tá? Você não precisa ficar carregando eles. Você colocou só lá na capa o logo e o projeto, acabou, não precisa fazer mais nada. Tá? Não precisa ficar carregando ele, não. E aí, nesse fundo, eu recomendo você colocar um fundo numa capa bem bonita. Como assim? Uma foto. Pega uma foto e coloca bem bonita, assim, do cosmos, alguma coisa assim que você já de domínio público, e para dar uma capa bem bonitona, assim, que chame a atenção. O título tá show, a figura da menina lá, cientista, sensacional. Aí é uma foto bem bonita. Beleza. Tá? A foto bem bonita assim, a capa vai chamar, a gente sabe, a gente compra alguma coisa pela capa, muitas vezes. Pior que é verdade. Então, o título tá bem chamativo, e aí esse logo, não precisa botar esse logo grandão, bota pequenininho lá no cantinho, o FDN e o código, e tá ótimo. E aí você bota uma capa bem bonita, assim, do cosmos, né? Foto não falta bonita do universo. Então, você pegar uma bem bonita, aí fica show. Perfeito. Tá bom? E o resto tá ótimo. Acho que não tenho nada a acrescentar. Parabéns pela homenagem à sua amiga. Ai, obrigada. Fiquei com medo de chorar durante a apresentação, mas fica as considerações. Muito legal isso. A foto ali também tá ótima sobre a autora, tá muito bom. E aí, tá ótimo. Olha só, aí só mais uma recomendação com relação ao layout. Eu vou mandar as correções para você por escrito, em cima do seu e-book. A margem entre as suas colunas tem que ser um pouquinho maior. Dessa aqui, né? Tá muito em cima, mas são pequenos detalhes que a gente vai corrigindo. Porque só estou relembrando a todo mundo que está apresentando, a gente vai tentar essa proposta. Isso é fato, isso vai acontecer. A gente vai deixar
esses seus e-books, eu vou emitir uma nota para a SBS, Sociedade Brasileira de Física, apresentando os e-books de vocês. Então, mais de 10 mil pessoas vão ver esse e-book. Então, tem que estar bem caprichado. Perfeito. Beleza? Pode deixar. Mais alguém vai falar alguma coisa? Dos mentores? Oi, eu sou a Lucia. Parabenizar, eu adorei muito o seu e-book. É notório que você dedicou muito tempo para ele, ficou muito bonito. A única coisa que eu acrescentaria seria, como você falou um pouquinho do movimento das partículas, eu faria uma pequena introdução, nada complexo sobre a relatividade especial. Só isso, antes de falar dos aceleradores. E uma coisa que gostaria de destacar, que quase ninguém fez, foi fazer tipo uma seção da aplicação de o estudo da física de partículas na vida comum. Eu achei isso muito legal porque geralmente os estudantes não sabem por que a gente faz isso. A gente estuda isso. E eu quero parabenizar. Eu achei muito emotivo que você dedicará para sua amiga. E eu acho que vai estar orgulhosa de você. E você vai se Espero que tornar seja. uma boa cientista. Então, só isso. Eu gostaria de falar que ficou muito bem e que você tem um bom futuro como cientista e provavelmente também como educadora, porque você foi muito didática. Só isso. Obrigada. Voltei. Oi, Ana. Só queria falar uma coisinha. Primeiro, parabéns pela apresentação. Queria falar também sobre essa parte das equações de movimento, porque eu acho que ficou um pouco desconexa com o resto do texto, porque você falou sobre as equações de movimento das partículas elementares, mas você acabou falando só sobre as leis de Newton. Então, das leis de Newton, para você chegar até... Você tem que passar pelo formalismo lagrangiano, falar sobre relatividade especial, mecânica quântica. Então, não precisa se aprofundar tudo nisso, porque eu sei que você está no segundo período, então você nem viu essas partes, eu entendo completamente. Mas talvez seja melhor, não sei, tirar essa parte da lei de Newton ou fazer mais uma introdução, como a Lucia falou, por cima, mais conceitual mesmo. Perfeito, eu posso tentar. Eu acho que tirar não, mas se adicionar um pouquinho sobre relatividade especial. Perfeito, fica anotado então. Mas é isso, parabéns. Obrigada. Olá, Ana. Oi, professor. Tudo bem? Queria parabenizar mais uma vez você pelo trabalho, excelente trabalho. Ao professor Farinaldo também pela iniciativa do projeto, excelente. A escolha do tema, acho que não caberia melhor, tá? Uma pequena ressalva que eu faço é quando você começou a apresentar o trabalho, você disse que não tinha um trabalho tão científico. De modo algum. É um trabalho com aprofundamento científico maravilhoso. O que pega é que não tem aquele formalismo que a gente está acostumado no meio acadêmico. Então, ele é um trabalho para o público leigo, óbvio, mas não deixa de ser científico, de modo algum. Ele é um trabalho científico, sim, perfeitamente cabível no meio acadêmico, tá? Parabéns. Muito obrigada, professor. Beleza. Estamos escutando? Sim. Tá, voltamos. Então, vamos agora dar prosseguimento com os próximos. Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês pela participação. Obrigada, tchau, tchau. Boa sorte para os próximos. Valeu. Tchau, pessoal. O próximo é o Francisco Manuel. Oi, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pode compartilhar sua tela, por favor? Vou entrar aqui pelo computador, aí eu vou compartilhar a tela.